Agora a gente vai prosseguir também com um pouquinho de progressão geométrica, tá bom? Beleza? Vou apagar aqui. Beleza, Paulo. Função exponencial, caminhei bem até aqui. E progressão geométrica? O que é uma progressão geométrica? Gente, uma progressão geométrica, ou a vulgo PG, tá bom? É uma sequência numérica. E como que comporta essa função? Como que se comporta essa sequência numérica? A gente viu num vídeo anterior que está aí no nosso canal, a gente viu que a progressão aritmética é uma sequência numérica onde a variação entre os termos, um termo com o termo seguinte, né? A variação entre os termos é uma constante aditiva. Para eu chegar do primeiro termo ao segundo termo, do primeiro para o segundo, eu somo uma constante. Do segundo termo para o terceiro, eu também somo a mesma constante. E aí, gente, somar pode ser valor positivo, pode ser valor negativo, pode ser zero, né? Eu posso somar zero em todos os termos. Então, minha progressão aritmética seria uma o quê? Uma progressão, uma sequência constante. E isso na aritmética, o valor lá é aditivo, a constante ela é aditiva. Agora, quando eu falo da progressão geométrica, a gente comumente chama de PG, tá? E para você entender essa progressão geométrica, para a gente entender as relações da progressão geométrica, eu vou colocar aqui para você um exemplo muito simples. Eu estou falando para você que a variação dos termos na progressão geométrica é uma sequência de números onde a variação é uma constante multiplicativa. E nós vamos chamar essa constante de razão, tá? Então eu vou te dar um exemplo, uma sequência numérica aqui para você entender o que a gente está conversando. Vamos pegar essa sequência aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, reticências. É uma sequência de números? Sim, é uma sequência de números. O que eu observo nessa sequência de números? Eu consigo enxergar que de um termo para o outro, até baseado no que nós já conversamos sobre função exponencial, de acordo com o gráfico que nós fizemos anteriormente, não é isso? A gente consegue ver que eu estou do primeiro para o segundo termo dessa sequência, do segundo para o terceiro, eu estou dobrando o meu valor. Não é verdade? Então daqui para cá, eu multipliquei por 2. E assim, daqui para cá, vezes 2. E daqui para cá, vezes 2. Daqui para cá, vezes 2. E assim sucessivamente. Eu estou dobrando. Esse aqui é o meu primeiro termo da sequência. Esse é o segundo, esse é o terceiro, assim sucessivamente. Tá? Para você que já acompanhou essa primeira parte aí de função exponencial, não confunda o que eu vou dizer agora, tá? Eu vou chamar esse cara, por ele ser o primeiro termo, eu vou chamar de A índice 1. É o A1, é o primeiro termo. Ah, Paulo, esse A aqui é a base da função exponencial? Não, não é a base da função exponencial. Só estou usando a mesma letra minúscula do alfabeto para poder simbolizar coisas diferentes em contextos inicialmente são diferentes. A gente vai entrar em maiores detalhes daqui a pouco sobre essa questão. Mas esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo, que eu vou chamar de A índice 2, esse cara aqui é o A índice 3, esse cara aqui é o A índice 4, esse cara aqui é o A índice 5 e assim sucessivamente, né? São os termos da minha sequência. Então, um termo genérico aqui na frente, ele vai ser uma potência de 2, você concorda comigo? Ele vai ser, aqui é o 2 elevado a 0. Ó, esse cara que está aqui é o 2 elevado a 0. Esse que está aqui é 1. Esse cara que está aqui é o 2 elevado a 1. Esse cara aqui é o 2 ao quadrado. Esse cara aqui é o 2 ao cubo. Esse cara aqui é o 2 à quarta. Se eu continuar nessa sequência, quem vai ser um termo aqui da frente?
isso, vai ser o 2 elevado a um n. N aqui é um número natural, 0, 1, 2, 3, tá bom? N é natural, não é real, não é inteiro, é um número natural. Então esse cara aqui é meu AN, meu A índice N, ele vai ser o 2 elevado a N. E essa sequência, gente, ela é infinita, né? Vou colocar até aqui uma vírgula. Estou colocando entre parênteses aqui só para você entender, tá bom? Então, como descobrir um termo genérico dessa sequência? Esse cara nem vai ser o A índice N, daqui a pouco eu vou falar quem que ele vai ser. Tá bom? Vou apagar ali para poder não confundir sua cabeça. Tá? Mas o fato é que esse camarada aqui, essa sequência, ela tem esse comportamento. Não é isso? Vamos tentar ver o seguinte. Quando o n é 0, eu estou no primeiro termo, não é verdade? Quando o expoente é 0, eu estou no termo da frente. Quando o n é 1, eu estou no segundo termo. O n é 1 e aqui aparece o 2, que é o termo seguinte, é o n seguinte. Quando aqui é 2, aqui é 3. Quando aqui é 3, aqui é 4. Quando aqui é 4, é 5. Quando aqui é n, quem que vai aparecer aqui? O AN mais 1. Viu que interessante? Olha que legal. Então, o AN mais 1 é o meu 2 elevado a n. Porque eu sempre vou ter uma defasagem, gente. É fato isso. Eu sempre vou ter uma defasagem entre o expoente e o índice do meu termo. Tá? Essa é a primeira observação que a gente tem que ter. Segundo é o seguinte, né? Para a gente poder chegar nesse camarada aqui, no termo de ordem n, será que existe alguma fórmula, algum jeito de eu chegar, por exemplo, nesse camarada aqui? Vamos supor que eu não conhecesse nem esse, nem esse, nem esse. Só tivesse o primeiro termo e eu quero saber o quarto termo. E aqui eu vou te dar uma dica. Tem como a gente descobrir o quarto, tem como a gente descobrir o 20º, o 100º termo, o 1000º termo. Existem formas pra gente, existem fórmulas, né? Existem formas da gente se chegar a qualquer termo da minha progressão geométrica, sabendo só o primeiro termo dela e sabendo a razão dela. Para eu estudar uma progressão geométrica, da mesma forma que na progressão aritmética, 2 elementos são essenciais para eu conseguir descobrir qualquer termo, a soma, como a gente vai falar daqui a pouco, e eu preciso desses 2 elementos. Eu preciso saber quem é o primeiro termo e eu preciso saber a razão, tá? Então, eu tenho aqui, vou colocar assim, importante. Como calcular, então, um termo genérico da minha progressão? Não importa se é o 1000º, se é o 100º, se é o 50º, eu quero saber um termo qualquer. Como eu falei para vocês que eu preciso do primeiro termo e eu preciso da razão, então a minha forma para poder chegar, a minha fórmula para eu poder chegar num termo qualquer da progressão, eu tenho que conhecer o primeiro termo, que é o A1, e multiplicar por Q elevado a n menos 1. Quem é esse Q, Paulo? O Q para mim agora, gente, vai ser a razão. Tá bom? O Q será a razão. Ah, Paulo, razão não é R? R lá em progressão aritmética. Por que que o Q, a letra Q aqui para mim, vai ser a minha razão? Porque, gente, aqui para eu descobrir a razão, eu simplesmente posso pegar qualquer termo e dividir pelo termo anterior. Olha que interessante. 16 dividido por 8, 2, que é a minha razão. Mas se eu dividir o 8 por 4, 2. Se eu pegar 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 1, 2. Então a minha razão aqui, por ela ser um fator multiplicativo e constante, aqui eu posso lembrar vocês que a minha razão pode ser qualquer termo dividido pelo termo anterior. Se a razão é dada por uma divisão, a razão é um quociente. É uma divisão e quociente com Q, né? Então, por isso que a gente usa para progressão aritmética R para razão. Lá a razão é aditiva, tá? E para a gente trabalhar aqui na progressão geométrica, eu trabalho com Q, que é a minha razão.
tá? Porque aí vem de quociente, tá certo? E aí, gente, além do cálculo da minha razão e de um termo qualquer da minha progressão, eu posso também calcular somas, tá? Eu posso trabalhar com soma dos termos de uma progressão geométrica, tá? E lá na progressão aritmética, a gente só trabalha com a soma finita. Como assim? Eu somo uma quantidade finita de termos. Eu somo do primeiro termo, da PA, até o centésimo termo. Tem uma fórmula para isso. Ah, eu posso calcular, por exemplo, posso somar do primeiro termo ou do segundo termo até o 50º termo. Beleza, bacana. Então, na PA existe uma fórmula, uma relação matemática para eu trabalhar com a soma finita dos termos, uma quantidade finita de termos. Na progressão geométrica, eu tenho dois tipos de soma. Eu tenho uma soma que é uma soma finita, eu posso somar uma quantidade finita de termos, mas eu também posso trabalhar com uma quantidade infinita de termos. É um caso muito particular, em que a gente vai ver agora, tá bom? Vou apagar aqui. Então, se eu for trabalhar sobre essas duas óticas, né, sobre essas duas ideias, vou colocar aqui, ó, soma da PG, soma da minha progressão geométrica. Fazer assim não, fazer assim não. Soma da minha progressão geométrica. Vou colocar aqui a minha finita, a soma finita. É esse caso que eu estou falando para vocês, gente, em que eu quero somar uma quantidade finita de termos. Do primeiro ao 50º, do segundo ao centésimo, do terceiro ao milésimo, tá bom? E eu tenho uma soma infinita. E aqui eu vou colocar essas duas relações para vocês. O objetivo não é a gente deduzir, né, nesse bate-papo de hoje, não é a gente fazer demonstração dessas duas relações, tá? Então, no caso da finita, minha Sn vai ser o meu A1 vezes o Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, tá? Esse Q aqui, gente, é a minha razão, tá? Então, essa é a fórmula para a soma de uma PG finita. Não vamos deduzir isso aqui agora, mas é importante que a gente entenda que o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e N é a quantidade de termos. Se eu vou somar 100 termos, 200 termos, 50 termos, tá? Ok, e no caso da infinita, Paulinho, como é que funciona? Tá? No caso da infinita funciona da seguinte forma. A minha soma infinita vai ser o A1 dividido por Q menos 1. Ou, perdão, você pode colocar por Q menos 1 ou por 1 menos Q. Eu prefiro colocar por 1 menos Q, porque senão aqui eu teria que colocar um sinal de menos. Então ficaria A1 sobre 1 menos Q. Paulo, fala um pouquinho, Paulinho, fala um pouquinho sobre essa relação. Eu não posso usar essa fórmula da soma da PG infinita sempre que eu quiser, não. Mas como que eu vou somar? Olha que troço maluco. Como que eu vou somar infinitos termos e isso no final vai me dar um valor de uma soma? Vou te dar um exemplo muito simples, tá? Para você entender isso. Vamos supor que se eu quisesse somar infinitamente... Isso aqui é só um rascunho, tá, gente? Só para você entender. Vamos supor que eu quisesse somar infinitamente os termos dessa progressão geométrica. Infinitamente. Faz sentido? Nenhum. Por quê? À medida que eu vou somando os termos, o termo seguinte ele sempre fica maior que o anterior, não é isso? Essa soma aqui, por mais que eu queira, não tem a menor possibilidade de eu ter nessa soma um valor fixado lá ao final, se eu for somando isso aqui infinitamente. Então, essa soma aqui infinita, ela é inviável. Não tem jeito. Mas se eu pegasse essa progressão aqui, ó, 1, meio, 1/4, 1/8,
1/16. Olha que interessante. Do primeiro para o segundo termo, eu reduzi a metade. Do segundo para o terceiro, eu também reduzi a metade. E daqui para cá, metade, metade. Você está vendo que sempre o termo seguinte é menor que o anterior? Ele é a metade do termo anterior? Ou seja, para eu chegar nesse termo aqui, eu tive que multiplicar por quanto? Por meio. E para multiplicar nesse cara, por meio. E para chegar nesse cara, multiplicando por meio. Ou seja, eu estou vendo que essa progressão geométrica, a razão dela é quanto? Meio. E aí, pelo fato de a cada termo que eu encontro, ele ser a metade do termo anterior, quando esse termo for, quando essa PG estiver lá no seu milésimo, no milionésimo termo, estiver lá na frente, o termo que está lá na frente, ele é tão pequeno, ele é tão desprezível, que ele fica com um valor muito próximo a zero. O valor desse termo, quanto mais eu avanço da sequência, esse valor se aproxima de zero. Se aproxima. Não será exatamente igual a zero. Mas é um valor tão próximo que chega a ser um valor desprezível. Ou seja, a partir de um determinado momento, essa soma ela vai ter uma alteração insignificante. A alteração do valor da soma ela vai ser praticamente nula. Porque quando eu chegar num termo lá na frente, eu vou somar os termos, vai me dar um valor, e se eu somar o termo seguinte, ele é tão pequeno que ele não altera o valor da soma. Tá? Então, quando que eu posso usar a fórmula da soma da PG infinita? Somente, e essa observação é importante, somente quando a razão estiver entre menos 1 e 1. Como a razão meio, 0,5, ela está entre menos 1 e 1. Se eu pegasse a razão 2/3, 0,4, tá? Zero. Se a razão for zero, multiplica tudo por zero, é a PG nula, tudo zero, né? E a soma tem que dar zero, tá certo? Então, no caso da PG infinita, a soma, primeiro termo sobre 1 menos a razão, ela só deve ser usada quando eu tiver a situação em que a razão, como nesse exemplo aqui, quando a razão estiver entre menos 1 e 1. Agora, a soma da PG finita, eu posso usar sempre que eu quiser, desde que eu esteja somando uma quantidade finita de termos, tá certo? O n tem que ser finito, aqui não, ok? Então, gente, falamos anteriormente sobre função exponencial. O que eu coloquei para vocês sobre função exponencial é fundamental, é muito importante e é o mínimo que você precisa saber para poder fazer o exame, para poder fazer essa prova do Enem. E de progressão geométrica, isso aqui é o mínimo que você precisa saber, tá? Mas ainda falta a gente falar um pouquinho ainda de quê? De juros compostos, né? Porque o objetivo do nosso bate-papo aqui, não se esqueça, eu estou fazendo essa amarração toda, esse bate-papo, um pouquinho da teoria de cada assunto, daquilo que é essencial, para você entender que há uma correlação entre esses assuntos. E talvez você já tenha até percebido que existe uma correlação e que nós basicamente estamos falando da mesma coisa em campos do conhecimento diferentes, em áreas, em temas diferentes. Mas a essência do assunto é a mesma. Vamos falar um pouquinho de matemática financeira, especificamente de juros compostos, para a gente poder entender isso mais a fundo, tá bom?